Facopcast, a nossa voz é odontologia, seguindo nossos trabalhos aqui no terceiro dia de Full Face. Full Face, que é um dos eventos mais renomados da área estética médica e harmonização facial no Brasil e América Latina. Estamos aqui no Distrito de Convenções AMB, São Paulo, no estande da Facop, para hoje conversar com a doutora Natália Augusto, ela que é daqui de São Paulo mesmo. A gente vai falar um pouquinho da vida dela, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores. Eu vou só dar um resuminho aqui, não vou nem falar tudo, porque senão vai ser um podcast só para falar dela. E a gente vai falar sobre empoderamento, sobre a área estética, a ROF, enfim. Ela é enfermeira especializada em estética e reabilitação, atua como coordenadora do grupo de trabalho de estética e reabilitação do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, promovendo a valorização e regulamentação da atuação dos profissionais de enfermagem na área estética. E oferece serviços de harmonização facial, estética avançada, compartilha conteúdo sobre autoestima, empoderamento aos profissionais em suas redes sociais, especialmente no Instagram. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Que honra falar sobre o que eu amo, sobre a minha história, sobre beleza, autoestima, estética, que também me fez chegar até aqui. Né? Até mesmo para influenciar outras pessoas a seguir os passos. Exatamente. E se conectar com você também, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho então sobre DNA Beauty, sobre naturalidade e segurança na ROF. Por que você escolheu esse tema para a gente conversar, bater um papo aqui hoje? A minha grande preocupação, e eu falo que é um legado que eu quero deixar, desde que eu comecei na ROF, eu sempre falei de naturalidade e segurança. Não só para mim, porque eu também usufruía, né, disso. Eu ia entendendo exatamente durante esse processo como isso fazia sentido. Para o enfermeiro migrar de carreira e começar a harmonizar as pessoas, tem um gap aí de como é que eu vou salvar a vida dessa pessoa. Sim. A real é essa. Porque a gente vem de uma formação de salvar vidas. Exatamente. E aí quando eu, enfermeira que era emergencista, comecei a estudar, entender isso, eu falava, eu não posso fazer esse tipo sabe, uns desserviços que a gente vê, eu não consigo, não é porque eu aprendi essa técnica, eu fiz esse determinado curso que eu preciso executar. E aí, então, eu fui desenvolvendo, da minha maneira, uma metodologia que trazia naturalidade e segurança. Porque o paciente, ele consegue entender que esse código de beleza, que assim chamo hoje, ele não precisa transformar as suas feições, os seus gestos, a pessoa que ele é. Inclusive, ele tem que fazer sentido para ela. Porque uma mulher, por exemplo, muito delicada, ela não pode ter traços tão marcados. E uma mulher mais empoderada, ela pode ter. Então, é possível também, dentro daquele rosto, daquele biotipo, daquela arquitetura facial. E a gente viu que ao longo dos caminhos isso foi se perdendo, né? Exatamente. Foi tirando essa naturalidade e agora estamos trazendo de volta isso, né? Para preservar músculos, preservar expressões e a importância da segurança na ROF, né? Exatamente, porque nós que ainda nós estamos engatinhando, vamos dizer, acho que um pouco mais que engatinhando, a gente já avançou, mas a gente ainda está num terreno em que a gente está se apropriando de muita coisa. E essa segurança fazia parte da minha rotina, porque eu não podia ter erros. Eu não podia. Era uma coisa que, primeiro, para mim, eu não consigo executar algo que eu falo, isso vai pôr em risco a vida do meu paciente, porque se eu não domino a técnica, então eu não devo fazer. Quantas vezes eu vejo isso acontecendo hoje? Verdade. Alunos meus, às vezes chegam e falam assim, professora, mas agora eu quero dar aula. Eu falo, você precisa um pouco de bagagem ainda para isso. Então, é essa preocupação que eu sempre tive e eu fui desenvolvendo essa segurança através dos meus métodos. E tudo embasado em estudos, artigos científicos, acho que é super importante. Inclusive, queria aproveitar essa deixa, falar que a Facop ela é um ecossistema. E dentro da Facop temos a revista Simetria, que é importantíssimo as pessoas assinarem, ela é trimestral, é uma revista que tem muito artigo científico ali para você estudar e é da importância do aluno ele ter essa assinatura não só da revista Simetria, mas de buscar conhecimentos sempre, não parar naquele método, fiz um curso ali com a professora, beleza, Exatamente. Sei de tudo, não. As coisas elas estão se atualizando constantemente, ainda mais nos tempos que estamos vivendo agora. É muito rápido você ver uma atualização, algo novo, e você precisa estar atento a tudo, né? Eu acredito que quando a gente está no início da carreira, independente da área, mas vamos pensar, saúde não se faz sem ciência.
Exatamente. Saúde não se faz sem ciência, isso é muito sério. E quando eu estou no início da minha carreira, eu preciso de embasamento. Uhum. Na vida toda, mas principalmente. Então, eu estou começando na ROF, na harmonização, o que eu preciso para entender? Tá, eu aprendi essa técnica, eu faço essa busca dentro de revistas randomizadas, revistas de peso. Como é que está sendo executado esse tipo de técnica por outros países, por outros profissionais? Porque, claro, depois que eu tenho mais bagagem, é onde a gente começa a... Peraí, eu pego uma parte dessa técnica, eu consigo associar com essa, porque essa parte não dá certo, não funciona bem para todos os pacientes. Tá, esse tipo de nariz funciona de um jeito, esse tipo de nariz é de outro. Claro, características, biotipos, etnias. E aí você desenvolve isso. E os estudos, eles servem para embasar a gente. Então, é exatamente nesse ponto que eu sempre enfatizo. Precisamos de ciência, precisamos de comprovação, precisamos escrever, precisamos validar o que também a gente já executa. Doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre empoderamento, que é uma bandeira que você carrega. Eu acho isso super importante, até mesmo para inspirar outras pessoas. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida para as pessoas, como tudo isso começou, como que você dá conta de fazer tudo isso, mulher? Fala pra gente, onde que vem essa força para as pessoas se inspirarem em você? Eu nunca desacreditei de mim. Nunca, nunca. E eu venho cada dia aprendendo que tudo tem o seu tempo. Exatamente. Embaixo desse céu, sobre essa terra, né? Que Deus é perfeito e maravilhoso. Tudo tem um tempo nessa vida. Então, não deu certo hoje, amanhã vai dar. E ele deu esse mundo pra gente desfrutar dele, né? Pra gente aproveitar e desfrutar. E se a gente honra todos os dons que eles nos deu. Princípios, né? E princípios, as coisas acontecem. Então, desde que eu me formei, na verdade, antes mesmo, né? Eu já tinha um pouquinho desse dom empreendedor, vamos dizer assim. Porque para eu me formar, eu vendia trufa. Olha isso. Eu vendia tudo que eu pudesse vender, assim. E no caso, os comestíveis eram um pouco melhor, aí juntava né? o dinheirinho para poder pagar a as continhas da escola. Nos 2 primeiros anos foram muito difíceis. Depois eu consegui uma bolsa. Eu fui bolsista da faculdade, então eu trabalhava à noite. Na verdade, eu sempre trabalhei junto com estudava e trabalhava. E minha faculdade era integral, então eu estudava o dia todo, trabalhava, chegava às 11 da noite. Então eu nunca tive preguiça. E eu tive uma inspiração da minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito guerreira. Que legal. E assim, eu tive essa inspiração de não desistir. Então, ela não desistia, que ela fazia muito de tudo para conseguir me manter na faculdade. Enfim, me formei, consegui entrar no primeiro momento já após como enfermeira assistencial. Logo, eu já tive uma oportunidade administrativa e depois eu ainda passei num concurso e virei enfermeira samuzeira, que a gente chama, Olha só. Eu já estava fazendo a minha especialidade em emergências, então, inclusive, isso me permite... E me fomenta sempre pensar em segurança. Eu nunca vou querer gerar uma iatrogenia, um risco de alergia, um risco de cardíaco para o meu paciente. Exatamente. Então, isso é muito meu, né? Então, eu trabalhava em 2 empregos. Olha isso. É até legal você contar isso para mostrar para essa galera que está começando agora, que saiu do seu ensino médio, que vai ingressar numa faculdade, para ele ver que as dificuldades elas sempre vão existir. E hoje a gente vê os jovens reclamando muito. Nossa, que vida difícil que eu tenho, gente. É a geração, hoje né? A geração tem uma vida muito boa, muito tranquila. Você pesquisa no Google, você faz um trabalho rápido. E antigamente a gente tinha que ir nas bibliotecas, livro e não sei o quê. Hoje é tudo muito fácil. E eles reclamam às vezes de barriga cheia. É verdade. Eu vejo muito isso nas gerações, assim. A gente já está pegando uma geração... para trabalhar com a gente, tá junto, que pensa muito diferente. Muito diferente. E assim, eu vejo que talvez o olhar sobre as dificuldades é muito diferente. Então eu digo sempre que a gente sempre respeita, né? Cada um pensa de um jeito, mas que, gente, a vida fácil parece que não permite que a gente valorize, né, o que a gente conquista. E volto a dizer, com honestidade, com capacidade, com força de vontade, a gente pode todas as coisas, todos podem, né? Todos podem. Nossa, a diferença é não desistir na primeira. Não dá para desistir na primeira barreira. E é por isso que a gente traz pessoas como você aqui para inspirar outras pessoas, para contar um pouco da história, porque às vezes as pessoas se identificam com aquilo que você passou,
com aquilo que você está vivenciando agora. Então é importante pessoas como você dar continuidade, ser professora, mostrar conhecimento. Eu acho que além do dinheiro, além de todo ganho, o mais gostoso e prazeroso é você transmitir o conhecimento e ver que a pessoa mudou a vida dela através de tudo aquilo que você vivenciou ao longo desse período e está transmitindo para ela, né? Acho que essa energia não tem preço. Vou te dizer uma coisa, o dinheiro é uma consequência positiva do que você faz como legado, como vida, propósito. Exatamente. Então, o que se faz sentido para mim vai ter sentido na vida de outras pessoas. E hoje eu entendo. Com as redes, né, a gente recebe um pouco desse feedback. Nossa, você me inspira, você realmente a sua história me... E muito eu escuto isso, né? Eu não sei como você dá conta. Eu falo primeiro que a força vem de Deus. Mas segundo, que se a gente não tiver vontade, não vai. Então não é só esperar o maná do céu cair. A gente precisa hoje em dia se conectar com pessoas, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento. Quantos anos e vezes eu já quantos estive... congressos, quantos networks. Eu já estive aqui, quanto já investi. Gente, uma coisa que me dói muito ver hoje é essa banalização, vamos dizer assim, de várias coisas dentro da harmonização, né, da estética. E uma delas são os cursos. Eu fiz investimentos altíssimos e faço até hoje. Já foi mais de um carro. Não, acho que muito mais. Então. Muito mais. E eu vejo que, às vezes, o aluno não se apega em procurar ciência, embasamento científico. E só o brilho. Assim, no sentido de, nossa, glamour. Esse professor, ele tem um lustre, não sei do que. Tá tudo bem, tem muita gente boa fazendo isso. Mas a gente precisa estar atento à ciência. Eu acho que a gente precisa de base. Doutora, nossa, muito obrigado. Mas antes da gente encerrar, vamos falar da parceria que você tem com a FACOP. Você entrou em contato com o Flávio desde janeiro. Agora você vai começar a chancelar com a certificação da FACOP, importantíssimo, que é reconhecido pelo MEC. Conta as novidades que vem no seu instituto, DNA Beauty Clinic. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Conta pra gente as novidades, o que vem por aí, só pra gente... Muito bem, gente. Olha, reestruturando tudo, porque agora no segundo semestre a gente vai disseminar esse conteúdo do DNA Beauty Code, que é realmente esse código da beleza. Segurança, naturalidade, elegância nos procedimentos. E o que é mais interessante é realmente você desenvolver o raciocínio clínico. Não é sobre 2 ml aqui, meio aqui, 1 ponto aqui. Olha para o paciente, senta e conversa. Esse paciente não tem indicação. Esse paciente tem que esperar. Esse paciente precisa gerenciar o tecido antes. Exatamente. Tem que gerenciar antes. Tá, não tem. Ah, tá, ele tem pressa, ele tem um casamento. Não, ele tem tempo, ele tem quantos anos, ele já emagreceu quantos quilos, ele não emagreceu, ele tá gordinho, ele tem o rosto pesado, o fio não vai dar certo. Ah, não, eu só sei fazer fio, eu aprendi fio e eu faço fio. Rosto pesado, lifting só se faz com fio. Não. Entender sobre as associações, né? O que ele precisa, o que pode ser associado. E o que, por exemplo, ter a naturalidade. O preenchimento de, sei lá, olheiras, pra mim é diferente de você. Será que eu posso preencher as olheiras de todo mundo? Não. Precisa ter um estudo individual. Exatamente. Então é isso que o DNA Beauty Code traz como uma metodologia, um código mesmo de beleza natural, com segurança para o paciente, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma maneira honesta e que entregue resultado. Nossa, doutora, eu agradeço demais a sua presença. Está sendo muito esclarecedor mostrar para as pessoas tudo isso que você tem para oferecer. A gente poderia ficar aqui por horas conversando, falando. Não tenho nem o que falar, não tenho nem palavras. Foi muito bom no nosso podcast. Você quer deixar algum recado, falar o seu Instagram para as pessoas te seguirem? Eu acho que isso é bacana. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, contando um pouco da minha história. O meu Instagram, gente, é @doutora DRA Natália Augusto, sem H. Natália Augusto, que é como eu sou mais conhecida hoje. A gente tem o Instagram também da clínica e da Beautification Academy, que carrega os cursos, tá? Aí tá tudo na bio. Tá tudo na bio. E
Eu acho que é isso, assim, minha mensagem de hoje é dizer que eu, como enfermeira, continuo lutando pelos enfermeiros, não só do estado de São Paulo, e também agora do Brasil, né, junto com o nosso Conselho Federal. E a gente fazer realmente, mostrar para esse Brasil todo e para esse mundo que a enfermagem brasileira é uma enfermagem potente, científica e muito capaz de desenvolver excelentes tratamentos dentro da estética facial corporal, da ROF. E segura, assim? né? E segura, muito segurança. O enfermeiro é segurança, a gente preza por isso, naturalidade o tempo todo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, doutora. Seguindo aqui nossos podcasts, hoje tem muito mais, amanhã é o último dia. E vamos que vamos. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.